Então, galera, como eu prometi para vocês, hoje nós iniciaríamos um novo tema dentro do nosso conhecimento de biologia. Esse tema, por ser um pouco polêmico, ter tido alguns debates sobre ele nos últimos anos em relação à nossa sociedade, eu resolvi primeiro explicar para vocês o que ele é e como que ele é abordado. E o nosso tema é educação sexual. O nome em si já traz uma polêmica, né? Você lembra de muitas reportagens, de muitos debates, de muitas notícias, algumas delas, na verdade, muitas, né? Até um tanto alarmantes, ou mesmo fora do contexto real do conteúdo. E hoje eu quero explicar para vocês o que é essa educação sexual. Eu trouxe aqui, inclusive, uma referência da UNAIDS, tá? Um guia técnico de educação sexual, ele vai trazer aqui para mim todo um conceito de como isso é abordado, e eu quero ler isso com vocês e fazer a interpretação desse texto. Primeiro, educação sexual é um programa de ensino sobre aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais sobre a sexualidade. Essa sexualidade que eu estou me referindo aqui é a sexualidade humana. Aspectos cognitivos, questão de aprendizagem, eu preciso saber o que vocês entendem do conteúdo e como que isso vai se aplicar à aprendizagem de vocês. Emocionais, eu tenho sim fatores emocionais aqui. É impossível você falar desse tema sem ligar fatores emocionais, eles vão estar presentes. O que a gente tem que aprender a interpretar agora? A racionalidade em cima desses fatores emocionais. Eu não posso deixar essa emoção sobrepor a razão. Então eu tenho que aprender a trabalhar isso com vocês também. Aspectos físicos. Gente, a gente está falando do nosso corpo, produção hormonal, relações sexuais, como é que eu posso dizer para vocês? E todo um contexto social que isso abrange. Então, é óbvio que os aspectos físicos vão estar presentes aqui. Vocês têm que ter um conhecimento sobre isso. Como cuidar do próprio corpo se você não conhece o próprio corpo? Concordam comigo? É uma analogia bem clara. E aspectos sociais. Aspectos sociais, vamos pensar um pouquinho. Tem como falar de sexualidade sem falar de sociedade? Não, né? Por quê? Desde o início da nossa história, da história humana, a sexualidade sempre esteve presente. Esteve presente como, professor? Gente, o povo reproduziu. Se o povo reproduziu, gerou outros indivíduos, então assim, vamos pela lógica, eu sempre tive a sexualidade ali presente. Uma outra coisa que a gente vai começando a entender também é o quê? A gravidez precoce sempre esteve presente, as doenças venéreas sempre estiveram presentes, ou seja, a sexualidade sempre esteve presente na história humana. Então não dá para negar que ela não existe, que ela exista. Eu não posso pegar e falar, não existe isso aí, eu não vou falar disso. Não, gente, nós temos que falar. Nós temos que debater em cima de embasamento científico, em cima de embasamento teórico e ético. Assim eu consigo criar um contexto onde vocês conseguem compreender a própria sexualidade, ok? Seu objetivo é equipar crianças e jovens com conhecimento, habilidades, atitudes e valores que os empoderem. Opa! Crianças e jovens, aí você já olha assim e fala, tá doido, professor? Você vai falar para criança de sexualidade? Gente, eu vou. Sabe por quê? Não é a mesma forma que eu vou abranger com um aluno do ensino médio, é totalmente diferente. Quando eu vou falar com crianças de sexualidade, de relações sexuais, eu na verdade vou estar falando o quê? Sobre o conhecimento do próprio corpo. Eu vou chegar para a criança e falar, olha, ninguém pode tocar em tal região do seu corpo. Meninos têm um corpo diferente das meninas. Entendem? Eu vou estar, na verdade, promovendo uma prevenção ali. Eu tenho que trabalhar com muito cuidado com as crianças, mas não adianta fugir do tema. Na verdade, é uma forma de prevenir alguns processos negativos que possam aparecer no futuro, ao longo desse desenvolvimento da criança, do adolescente, até o jovem, na verdade, jovem adulto. Então, eu tenho que falar sim, tá? Só que, é claro, tem um jeito diferente de falar e eu tenho um tema diferente de abordar. Esse tema vai evoluindo de acordo com a idade de vocês, de acordo com a maturidade de vocês. É muito interessante falar isso, porque muitas pessoas pensam, nossa, dá para padronizar, né? A criança de 11 anos pode ouvir isso, isso e isso. Não pode. Pelo contrário, eu tenho que avaliar cada turma, eu tenho que avaliar qual que é a maturidade daqueles alunos, qual que é o meio onde eles vivem, eu tenho que compreender como que aquela turma funciona. Aí eu posso definir qual tema que eu posso abordar ali. Da mesma forma, não me adianta, por exemplo, ter uma mente muito ingênua e pensar, as crianças de 11 anos não sabem de nada ainda. E eu estou lidando com uma turma que já vai ter indivíduos que vão estar tendo uma vida sexual ativa. Sim, é preocupante. Isso é muito preocupante. Mas no Brasil acontece, como em outros países aí afora. Então logo eu tenho que avaliar cada situação, cada caso, e a partir daí eu posso definir como abordar esse tema dentro daquela turma.
Conhecimento, habilidades e atitudes, exato. Eu quero que vocês conheçam o corpo de vocês. Eu quero que vocês conheçam como que tudo funciona. Eu quero que vocês entendam como que esse processo de sexualidade funciona e, claro, as consequências que ele pode trazer, sejam elas positivas ou negativas. A partir daí, você vai ter a habilidade e a atitude de decidir o que é melhor para você. Só você pode decidir o que é melhor para você nisso, gente. Não adianta. Não é o seu parceiro sexual que vai definir o que você deve ou não fazer. Tem que ser você. Pense nisso, tá? Fica essa reflexão aí para vocês. Gente, continuando aqui. Esse texto aqui da UNAIDS, ele também vai trazer para mim o seguinte questionamento, perdão. Ele vai falar para mim, o que acontece? Seu objetivo é equipar crianças e jovens com conhecimento, habilidade, atitudes e valores que empoderem para, aí, abre-se um termo aqui, vivenciar sua dignidade, saúde e bem-estar, desenvolver relacionamentos sociais e sexuais respeitosos, considerar como suas escolhas afetam o bem-estar próprio e dos outros. Vivenciar a dignidade, eu acho que hoje é um momento onde, infelizmente, o feminicídio tem sido tão notificado, tem sido tão noticiado, nos levanta uma questão bem clara. As mulheres têm que ter uma educação sexual voltada para elas, sim. Eu preciso debater esses temas em sala de aula, eles não podem passar batidos, ok? Isso, claro, tudo com embasamento técnico, científico e teórico. Nunca vou chegar aqui e vou falar para vocês um tema assim aleatório. Poxa, eu acho que é isso. Não, não é assim que funciona não, gente. Esse tema é muito delicado. Ele tem que ser abordado com um depoimento de especialistas, com um bom embasamento científico, ok? Saúde e bem-estar. Se a pessoa tem, ou melhor, contrai alguma doença venérea, ela vai ter um bem-estar naquele momento, enquanto a doença estiver descontrolada? Não mesmo, né? Então, logo, isso tem que ser trabalhado aqui. Uma gravidez indesejada, ela vai promover um bem-estar? Também não, concordam comigo? Então, logo, devo trabalhar esses temas, sim, para promover esses valores aqui, saúde e bem-estar, por que não? Desenvolver relacionamentos sociais e sexuais respeitosos. É aquela velha história de quebrar aquele conceito de que só um homem tem opinião nessa história, um conceito machista, assim, bem retrógrado. Nós devemos quebrá-lo nesse ponto aqui. Por quê? Gente, eu estou falando de parceiros sexuais, concordam comigo? São parceiros, ou seja, um ajuda o outro, ou seja, um vai trabalhar em conjunto com o outro, um respeita o outro. Por isso, parceiros sexuais, ok? Então, trabalhar esse respeito, essa dignidade entre esses parceiros é uma atribuição desse conteúdo também. Por que não? Eu não vou, é claro, impor uma coisa para ninguém, mas vou mostrar para vocês o quê? As consequências de quando você rompe essa linha do respeito, vou mostrar para vocês os direitos da pessoa que está tendo essa linha do respeito quebrada e como que ela pode se defender disso. Isso eu vou falar, com certeza eu vou falar. E preciso que vocês tenham esse conhecimento técnico e científico, ok? Considerar como suas escolhas afetam o bem-estar próprio e dos outros. Gente, isso é claro. A sua escolha vai estar afetando o seu bem-estar naquele momento, mas supondo que você pegue uma doença e leve na rua, com alguma relação extraconjugal, digamos assim, e leve para sua casa, para sua esposa, quando você estiver casado, lá no futuro. Agora não, gente, por favor. Não é idade para isso ainda. Então, tá certo? Não tá certo. Então você tem que ter uma noção disso, tem que ter uma noção de como se prevenir, de como evitar que isso aconteça, ok? Entender e garantir a proteção de seus direitos ao longo da vida, isso é óbvio. Por que ao longo da vida? Todos nós vamos continuar trabalhando o tema de sexualidade ao longo da vida inteira. Isso não vai desaparecer da vida de vocês, pelo contrário, vai levantar outros debates. Então você vai levantar, quando você estiver um pouquinho mais velho, a sexualidade dentro do casamento, sexualidade na terceira idade, então tudo vai estar ligado ali. Você sempre vai estar debatendo esse tema. Mas uma melhor compreensão dele agora, nessa fase onde vocês estão, garante uma melhor, uma melhor compreensão de como que tudo isso vai acontecer, do desenrolar disso tudo, entende? Vocês vão ter uma base para questionar, para debater, para entender o que está acontecendo com o próprio corpo e como respeitar tudo isso, tá certo? Continuando, vamos lá. Isso aqui foi o texto da UNAIDS, Guia Técnico de Educação Sexual.